A paz do Senhor Jesus, a todos nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso canal Café com Bíblia Mulheres de Fé. Hoje estamos encerrando o nosso propósito, que tem por título Crescimento Pessoal, Fruto do Espírito. E já vamos encerrar hoje com o último fruto do Espírito, que é o domínio próprio ou temperança. E espero ter colaborado de uma forma maravilhosa para o crescimento espiritual, incentivo, a cultivar cada um desse fruto do Espírito. Eu disse no início do propósito que o fruto do Espírito, ele é como que uma laranja que tem os seus gomos, e cada gomo desse representa a característica desse fruto, como se fosse uma semente. Então nós temos o dever de cultivar essa semente para que ela possa crescer, para que ela possa vir verdadeiramente frutificar em nossas vidas. E hoje nós vamos estar encerrando falando do domínio próprio ou temperança. E a palavra do Senhor, ela é recheada de exemplos de homens e de mulheres que nos traz exemplos positivos e negativos acerca dessa característica do domínio próprio ou temperança do fruto do Espírito. E dentre elas, eu quero trazer um exemplo que não foi nada bom, não é um exemplo bom, mas a gente aprende que a palavra do Senhor, ela vem dizer para nós que o Senhor, ele nos criou para dominar. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Senhor criou o homem para que dominasse. Mas infelizmente a gente vê que hoje o ser humano, a raça humana, tem se deixado dominar por sentimentos, por emoções, enfim, por intuições. E isso não tem sido do agrado de Deus, isso não é bom, isso traz consequências negativas. E uma coisa que nós aprendemos é que esse domínio próprio, ele é uma semente do fruto, como eu falei para vocês agora há pouco, e ele precisa frutificar em nossas vidas, precisa crescer de forma positiva. Nós precisamos nos conhecer para que nós não deixemos ser pessoas descontroladas, pessoas que venham viver sem domínio próprio e sair por aí dando coice no vento por qualquer motivo. Nós temos o dever de nos conhecermos, procurar nos conhecer melhor, para que não nos deixemos agir por emoções, enfim, para que não venhamos assim desagradar ao Senhor. Então, nós, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, nós vamos entender que somente Deus é que pode controlar o nosso coração, as nossas emoções, e enfim. E o exemplo que eu quero trazer nesta oportunidade é de Nabucodonosor, que está lá no livro de Daniel, capítulo 4. Se você puder analisar depois, você vai poder estar estudando melhor. Nabucodonosor era um homem que dominava tudo no seu reinado. Dominava tudo, menos a sua vida. Até que houve um momento que ele teve que pastar como um animal para poder ser domável, para poder conhecer que Deus é que tem o poder, o controle, o domínio sobre todas as coisas. Então Nabucodonosor é um exemplo de um homem, de um rei da época, que chegou ao limite, o nível, extrapolou o limite da soberba, da arrogância, da ignorância, da prepotência, de querer ser maior e mandar em tudo e em todos. Então chegou um momento na vida dele que ele foi preciso ter que pastar como um animal.
para que ele pudesse se tornar uma pessoa domável. Um homem, um ser humano que reconhecesse Deus como Senhor Todo-Poderoso. Então, eu quero trazer aqui algumas características da falta de domínio próprio, que é o orgulho. Nós já citamos aqui em relação a Nabucodonosor. Ele era um homem orgulhoso, ele era um homem impaciente, um homem descontrolado, um homem ignorante. A arrogância aflorava em sua vida. Então, quando a pessoa ela não tem esse autodomínio, o primeiro sinal que vem sobre ela é o orgulho, é a prepotência. Então a gente vai ver essas características negativas aqui na vida de Nabucodonosor. E isso, nós vamos perceber que Nabucodonosor chegou a um nível extremo. Um nível que uma pessoa sem domínio se tornou um homem ignorante, uma pessoa ao ponto de ignorar o seu próximo, e foi preciso Deus permitir ele ser tratado como um animal. E ele foi pastar. Você pode estar lendo depois lá em Daniel capítulo 4, versículo 26 até o 24, você vai ver toda essa história de Nabucodonosor. Então, o que eu preciso para me dominar, para ter autocontrole? Primeiro eu preciso ter vontade. Então, as nossas vontades, elas precisam ser dominadas não por nós, mas por Deus. Precisam ser dominadas. Precisamos deixar que Deus domine as nossas vontades. Em nossas orações, em nossas devocionais, em nossas buscas constantes, nós precisamos entregar ao Senhor as nossas vontades, os nossos desejos, para que assim Deus possa nos dirigir, moldar as nossas vidas. Então, precisamos, como eu disse anteriormente, nos conhecer melhor. Precisamos conhecer as nossas fraquezas para que nós possamos conseguir nos dominar. Se eu sei que uma situação pode me deixar fora do controle, eu já procuro agir com sabedoria. Eu já conheço que se aquela situação acontecer comigo, eu vou fugir do meu controle. Então eu já procuro me policiar, procuro já me controlar. Então, nós precisamos nos conhecer melhor. Nós precisamos buscar em Deus para que nós possamos ter um convívio melhor com as pessoas e uma comunhão melhor com Deus, para a glória do nome do Senhor. E nós vamos ver também que dentro da questão do que eu preciso fazer para me dominar, preciso dominar também a minha língua, os pensamentos e as minhas ações. E nós vamos ver, Tiago fala sobre a questão da língua, sobre os pensamentos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala sobre a questão dos pensamentos. Sobre as nossas ações, em 1 Coríntios 9, 25, vai falar sobre essa questão também. Então, dominar a língua é um grande desafio. Eu dominar a minha fala, o que eu vou falar, o que eu devo falar, a forma, a maneira com que eu devo falar, é um grande desafio. Então, dentro dessas questões, eu preciso me policiar, preciso estar vigilante, atenta, para que eu não venha falar algo e que eu venha causar danos, causar transtornos, causar entristecer o Espírito Santo de Deus. E nos policiar também em questão aos pensamentos, as nossas ações. Isso eu estou buscando me dominar, me controlar, para a glória do nome do Senhor. E como dominar a si mesmo? Como que eu consigo dominar a mim mesmo? Buscando o senhorio de Cristo. Em tudo na nossa vida, nós como cristãos precisamos buscar a presença do Senhor. Em tudo nas nossas vidas nós precisamos apresentar
ao Senhor, descer aos pés do Senhor, buscar em oração, apresentar ao Senhor as nossas fraquezas, dizer para o Senhor, Senhor, o meu limite é aqui, Senhor. Tu sabes, mas eu preciso apresentar a Ti. O meu limite vai até aqui, Senhor. Tal situação está me tirando do controle. Então eu tenho buscado a Tua presença, o Teu senhorio. Eu reconheço que Tu és Deus e que eu não sou nada. Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Deus, Ele não resiste a um coração que se prostra diante dEle com sinceridade e com fidelidade. Então, como dominar a mim mesmo? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. Então, nós precisamos buscar esse controle. Nós não podemos ser pessoas, homens, mulheres descontroladas. Não. Precisamos ter controle, domínio próprio, ser pessoas temperantes. Pessoas que sejam verdadeiramente controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, como dominar a si mesmo? Através do senhorio de Cristo, através da obediência. Através da obediência, eu consigo dominar a mim mesma. Então, quando aprendemos a obedecer, passamos a saber os limites de acordo com as normas. E aí, as normas e liderança estabelecidas. Então, ele é um exemplo regular do ser humano para saber até onde pode ir. E aí eu trago um exemplo para vocês em relação às leis do trânsito. Imagina se nós não tivéssemos as leis do trânsito. Como que seria o trânsito? Com leis já do jeito que acontece acidentes, há desrespeito na hora de passar na faixa de pedestre, ultrapassa o sinal vermelho, anda em mão contrária, enfim, entra na contramão e faz muitas das vezes tudo ao contrário que a lei manda. E isso porque tem lei, com punição, que vai mexer com o bolso do cidadão. Mas ainda assim, com as leis, com as normas, com as regras, o ser humano ainda vai lá e causa infração. E ainda reclama que foi multado. Então, assim, precisamos dominar a nós mesmos através da obediência. Se eu obedeço às leis de trânsito, eu não vou ter nenhum problema em chegar no final do mês uma conta na minha casa com uma multa. Porque eu ultrapassei um sinal vermelho, porque eu ultrapassei a faixa de pedestre e o pedestre estava passando. Enfim, se eu andar em obediência, não vou ter problemas. Eu não vou lá na frente me trazer transtornos para mim mesma. Então eu preciso dominar a mim mesma através do senhorio de Cristo, através da obediência, através do respeito. Então, quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir, sem infringir os direitos do outro. Se alguma coisa pode escandalizar o nosso irmão, então não devemos fazer. E isso a gente vê na palavra do Senhor. Então, como que eu vou controlar a mim mesma? Através do respeito. Eu preciso respeitar o meu próximo. Eu preciso entender o lado do meu próximo. Então, eu vou conseguir, dessa forma, dominar a mim mesma. Um outro ponto é a liberdade. Aprendemos a ser livres na presença de Deus e seguir a orientação do Senhor em tudo o que fazemos, segundo a sua vontade. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher melhor. Então, que coisa maravilhosa. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. Então, nós somos livres em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para sermos livres, para sermos, estarmos em um nível de maturidade cristã mais elevado. Então, não precisamos deixar-nos levar pelo descontrole, pelas emoções, quando elas estão muito afloradas. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E para encerrar, eu quero ler aqui em Salmos 119, versículo 133, um versículo maravilhoso que eu quero deixar
para a meditação de cada um de vocês. Hoje nós estamos encerrando esse propósito, fruto do Espírito, crescimento espiritual, pessoal. 119, 133 de Salmos. Diz assim, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Que coisa maravilhosa. Firme, é uma oração, firme, diga ao Senhor, Senhor, firma os meus passos na tua palavra. Não no meu querer, não no meu eu, não naquilo que eu acho que está certo, não. Eu acho que fulano devia agir assim, eu acho que ciclano saia do achismo. Não entre nessa questão, não entre nessa do achismo, não. Busque firmar os seus passos na palavra do Senhor. A maior profecia é a palavra. O consolo vem através desta palavra. O refúgio você vai encontrar aqui. O guia para o teu dia a dia, a bússola para guiar a tua vida está aqui. É a palavra do Senhor. E aí ele diz, e não me domine iniquidade alguma. Não devemos nos deixar nos dominar por iniquidade alguma. Ore ao Senhor e peça isso do Senhor. Jesus, ele disse uma vez, lá em Mateus, se não me falha a memória, em Mateus ele diz que se alguém quer vir até ele, deve seguir, negar a sua cruz e seguir. Né? Então, todos os dias, nós precisamos negar a nós mesmos. Deixar, né, todas as coisas para trás. Devemos tomar nossa cruz todos os dias e negar a nós mesmos. Para que nós possamos ter uma vida em comunhão com Deus. Né? Não podemos viver como o mundo vive. O mundo não vai nos ensinar a ser pessoas com o fruto do Espírito, não. A ter amor, a ter paz, a ter paciência, a ter controle, domínio próprio. O mundo não vai nos ensinar. Mas na presença do Senhor nós vamos aprender. Com Deus, com Cristo, através da palavra do Senhor nós vamos aprender. Porque o Senhor, Ele está pronto a nos ensinar. Então, nós vivemos num mundo, principalmente agora, um mundo que está vivendo em crise, em pandemia, um mundo que está vivendo uma situação de terror. As pessoas morrendo, as pessoas desesperadas, as pessoas descontroladas. Mas nós, servos e servas do Senhor, nós estamos em Cristo. E nós precisamos manter a nossa postura de homem e de mulher de Deus. Para a glória do nome do Senhor. Então, não vamos deixar nos levar pelo nosso eu. Não vamos nos deixar levar pela carnalidade. Mas vamos deixar que Deus venha nos dominar. Que o Espírito Santo de Deus ele venha nos dominar. Para a glória do nome do Senhor. Então nós encerramos hoje esse propósito. Para a glória do nome do Senhor. O propósito, crescimento pessoal. Fruto do Espírito. Nós meditamos e estudamos sobre o fruto do Espírito. As 9 características, os gomos, né? Como nós falamos desde o início. E eu espero que para mim foi um aprendizado. Porque estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, para mim é algo maravilhoso. Eu amo estudar a palavra do Senhor, amo ler, amo pesquisar, gosto de estar estudando e eu espero poder ter compartilhado e colaborado para o teu aprendizado, o teu crescimento espiritual. Busque a presença do Senhor, cultive o fruto do Espírito Santo na sua vida, não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, não estou dizendo a verdade. Não é fácil, mas com Jesus na frente, tudo vai dar certo. Para a glória do nome do Senhor. Então, nós vamos estar semana que vem começando com um novo propósito. Eu vou estar passando algumas informações depois para os meus contatos da minha lista de transmissão. Vou estar divulgando aqui no nosso canal. E vamos continuar fazendo a obra de Deus, levando a palavra, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se o Senhor nos chamou para esse tempo, então nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.